agradecemos. Sejam bem-vindos a todos, sejam bem-vindos, né? Mas aqueles que vieram pela primeira vez no nosso projeto, sejam bem-vindos também, né? E nós hoje iremos trabalhar, estudar a raiva, que é a continuação, quem tem um livro é a continuação da obra, e mesmo aquele que não tem oportunidade de ter o livro, mas vai ter oportunidade, pode entrar na internet, ver. Tem uma frase que tem um livro que pode ser vendido. Alguém que desejar, no final, pega com os nossos companheiros lá atrás, ok? Com o Emerson, com a Ana Lúcia, comigo, tá? Tem mais um livrinho para ser vendido. E se alguém desejar também adquirir esta obra, é só falar conosco e a gente passa para a nossa companheira, que ela não está aqui hoje, mas amanhã ela estará aqui e a gente fala com ela. E no finalzinho, nós temos quem chegou antes, teve um cafezinho com um biscoitinho. Mas agora a gente tem uma paradinha. Oi? Agora no final, né? Agora no final, quem desejar, são convidados, ok? Então, um belo encontro para todos nós, um bom estudo, que nós possamos tirar aqui bastante proveito. Então, vamos passar a palavra para o nosso companheiro Sérgio Breve. Não, sim. Ó, esse aqui é nosso companheiro, para quem conhece, longas datas, Sérgio Breves, há muito tempo que o nosso movimento estudou hoje aqui com a gente, participando aqui da nossa casa, esse mesmo espaço que é aqui, né? Então a gente está agora tendo a oportunidade de resgatar nosso companheiro aqui para esse novo encontro. Temos outros encontros nós tivemos juntos, mas nosso conselho, mas aqui na nossa casa espírita ele está retornando, ele com carinho, né? E ele faz parte lá do Leoneiros. Ainda está com aquele programa na rádio, Sérgio? Também está ajudando também, colaborou na Rádio Rio de Janeiro e lá do Leoneiros também. E tem o Instituto Florescer. Ele fala comigo. Florescer em Vila Valqueire, né? Ah, então tá ótimo. Todas essas três casas que você trabalha. Então tá bom. Então com a palavra. Agora a casa que eu moro aqui, eu obriguei a trabalhar. Também trabalhar, fora da hoje. Tá? Então. Eu vou ficar aqui, só conheço aqui, porque eu sou meio Você está com o negócio. Gente, muita paz nos nossos corações. A nossa ideia é fazer uma apresentação, batermos um papo, lançarmos algumas coisas, para depois a gente trocar uma ideia. E aí é o que enriquece, né? Não é uma palestra, é um estudo. E eu acredito que essa troca, né, e que possa enriquecer as nossas conclusões, né, possa nos orientar melhor, tá bom? Raiva é bom. Raiva é bom. Ai, meu Deus. Que bom que é bom. Não é essa que você leu. Raiva é um sentimento. Nós vamos ver por que ele aparece e tal. Mas por que raiva é bom? Porque ela nos assinala um momento em que nós nos sentimos invadidos. Então existe o destempero da raiva. Né? Existe da página de André Luiz, né? O destempero da raiva. Raiva eu sinto quando eu quero ver o Jornal Nacional e os meus dois filhos de 5 e 6 anos, né, vêm brincar, pular exatamente entre eu e a televisão. Nessa hora, aquele cômodo é raiva. Só que aí eu não falo nada, eu chego para o lado e eles chegam junto. Aí eu pego o controle da televisão, aumento, e o controle ele é automático, ele aumenta a televisão e eles, né? E eles gritam mais ainda. Só que cada movimento desse meu, eu vou guardando raivas. E aí eu acumulo as raivas e quando tudo isso sai como destempero. A raiva, em realidade, ela é um assinalador de que o meu espaço está sendo invadido. E se eu souber ler isso por mim, eu coloco uma solução. Eu dou alguma solução. Que não é necessariamente essa raiva do destempero, do desequilíbrio, da explosão.
Então, traduzindo, essa raiva diz o seguinte: o meu espaço foi invadido e eu preciso fazer alguma coisa por mim. O que nós vamos ver hoje, ela já ultrapassou essa questão. O que nós vamos bater um papo hoje é uma raiva acumulada, que às vezes não é acumulada por aquela situação que desencadeou a explosão. Mas eu já venho acumulando uma série de coisas e naquele momento eu explodo. Então nós vamos ver de onde é que vem toda essa questão dessa explosão, desse nosso desequilíbrio. No início da nossa vida, tudo era um caos. Aí a Ana falou que eu sou proibido. Hein? Eu desliguei para o meio, eu acendi a luz para ele. Aqui? Não, eu acendi para ele. Melhorou? Não vai dar sono aí, não? Não dormi. Não, mas quem dormir, gente, tem um monte de gente que está chegando de trabalho agora, ficar acordado não é fácil. Então, no início da nossa existência, mais para cá, aqui assim, tá bom? No início da nossa existência, como planeta, tudo era um caos. E quando a vida começou a aparecer, a vida animal, né? Eu acho que vou ter que falar muito, acho que eu vou acabar atrapalhando aqui o som. Então, eu acho que fica melhor assim. Quando a vida começou a aparecer, nós começamos a colocar para dentro, nós já estamos colocando para dentro informações ligadas ao mineral, agregação, união. Nós estamos aqui reunidos, né? A nossa sensação de proteção, de união, vem de milhões de anos atrás. Quando nós estávamos como futuros espíritos sendo colocados junto ao mineral, à matéria bruta, para nós começarmos a colocar para dentro informações ligadas à vida física, material, atômica, né? Desde essa época que nós estamos jogando para dentro do que hoje é o perispírito essas informações. Hoje nós nos cortamos, né, num acidente, e naturalmente o corpo procura se regenerar. Uma série de coisas acontecem conosco, a reprodução celular, que é constante, né, é oriunda exatamente desse conhecimento intrínseco. Eu não penso nisso, olha, a minha pele agora tem que dar uma mudada, vamos dar uma escamada para nascer outra célula. Isso é normal. Isso acontece por automatismo, que está dentro de nós. A sensibilidade, isso vem de quando nós estávamos juntos do vegetal. Então nós já temos milhões de anos de informações dentro de nós. Mas o que isso tem a ver com raiva? Começa no momento em que a gente começa a vir numa vida animal. Nesse momento, isso aqui é uma ameba que está devorando um protozoário. Ameba e um protozoário sendo devorado. Isso aí não dá para a gente ver o minuto, está dentro de uma gota d'água. Tem milhões desse tipo de vida no nosso dia a dia. Nós
já passamos por esse estágio. Nesse momento, nós estávamos em confronto um com o outro. Não existe um cérebro, o protozoário não raciocina, a ameba não raciocina. Isso é instinto de sobrevivência. Isso a gente tem dentro de nós. Nós já fomos amebas e protozoários. Depois melhoramos, né? Através de milhares de anos, chegamos à condição de sardinhas, que devorávamos o filhote de camarão, mas que éramos devorados pelos tubarões. Então nós estávamos lá com a patota, a nossa grande família, e chegaram os camaradas, e nós já éramos. E nós reencarnamos diversas vezes como sardinhas e como tubarões. E esses confrontos, cada vez que nós, como sardinha, sem raciocinar, mas automaticamente nós percebíamos por instinto que era o nosso fim, cada vez que nós passamos por essa situação, nós vamos percebendo que quando existe confronto, é perigoso. Isso está dentro de nós. Depois nós saímos d'água e fomos para a terra firme, crescemos e nos tornamos zebras e leões. Eu escolhi esse quadrinho porque eu adoro essa zebra, né, dando esse chega para lá no leão, não é? Mas nós fomos zebras e leões. E isso está dentro de nós. Aí depois nós chegamos no homem de Neandertal, o homem pré-histórico, né? Onde você não estava desesperadamente se devorando, né, para sobreviver. Depois nós chegamos no Homo sapiens. Continuamos. E aí, nós chegamos hoje na civilização atual. Vocês repararam que a gente vem em confronto, milhões de anos. Milhões de anos dentro de nós, experienciando o confronto. E aí chegamos na civilização atual, onde nós estamos, onde continuamos tendo confrontos. E confrontos, assim, muito importantes. É coisa assim que desestrutura qualquer um. Né? Por exemplo, uma toalha molhada em cima da cama. É algo tenebroso. Tubo de pasta de dente sendo apertado no meio, onde o tubo de pasta de dente tem que ser apertado embaixo, né? Onde é que já se viu apertar tubo de pasta de dente no meio? Onde é que já se viu, né, entrar com o sapato sujo dentro de casa? Tudo isso muito sério, né? Muito sério, né? Garrafa d'água vazia dentro da geladeira. Gente, isso é de uma importância fora do comum. Eu ciumento assim, o que é meu e o que não é meu também. Eu estou colocando isso para a coisa ficar mais leve, não é? Mas a gente se confronta o tempo todo e isso traz um acréscimo, não é? A cada vez que isso acontece, eu vou reforçando toda essa escalada de vida, desde a vida lá do mineral, né? Quando nós chegamos no animal unicelular até os dias de hoje. Como a gente se desestrutura. Tudo isso vem a ser gravado no pé espírito. Tudo
está dentro de nós. Milhões de anos de experiência dentro de nós. E nós, segundo Joana, quem leu, não é? Nós não vamos ler o livro de Joana, não é? E agora, se vocês procurarem, quem se interessar por ler, não é? O livro Conflitos Existenciais, esse livro aqui, não é? Quem se interessar em ler, eu aconselho que se leia, não é? Tudo isso está diluído aqui dentro desse capítulo da raiva. Acho que é o capítulo 4, é isso? 3. Bom, nós então temos isso marcado no perispírito. Isso é a nossa bagagem. Por isso que, dentro da brincadeira, né, dentro dos slides, vamos retornar aqui. Isso aqui, logicamente, para fazer um negócio desse tem que ser bem neandertal mesmo, né? Bem primitivo, bem pré-histórico. Mas isso aqui é muito comum. Nós estamos vendo isso aqui o tempo todo. Trânsito, então, é uma loucura para ter briga. Mas não é só um trânsito, né? Porque às vezes eu não preciso discutir com a pessoa, mas chega dentro de casa, onde essas questões que nós brincamos aqui da toalha, a esposa vira e fala assim: poxa, dá para lavar o copo? Nossa! Né? O que aconteceu nesse momento? Dá para lavar o copo? O que aconteceu é exatamente o conteúdo que nós temos aqui dentro e aqui dentro, vindo à tona. Toda a nossa vivência. Um gatilhozinho, uma palavra, um olhar dentro de casa, né? Porque a gente conhece, a gente sabe o canto de boca da esposa e do marido. Né? Marido, você fala alguma coisa e fica assim, ó, é pronto. Um canto de boca já estragou tudo, porque tudo isso está aqui contido. Mas o que está contido aqui chega aqui no corpo, né? Porque nós usamos o nosso corpo exatamente para que haja uma relação, né? Nós precisamos olhar a pessoa, precisamos tocar a pessoa. Então, o que está contido nesses milhões de anos aqui, passa para cá, né? Um corpo desse que tem alguns poucos anos, mas que carrega uma bagagem imensa de todos esses milhões de vidas, né? Lá para trás. E esse contato acontece espírito, perispírito e corpo, exatamente comandados aqui dentro do nosso cérebro. Só que o nosso cérebro não é uma coisa simples, comum, 1,5 kg de tecido só. Ele é toda uma usina que passa os conteúdos do perispírito para a nossa vida de relação. E esse cérebro, ele, para efeito de estudos, ele é dividido. Eu estou na frente de vocês, ou está dando? Não, está dando. Não? Tá. Ele é dividido em 3 grandes partes. Ele tem um pedaço aí atrás, talvez não esteja dando para ver, não é isso? Mas daqui a pouco vai ver que nós vamos passar outros slides. Aqui é o cérebro reptiliano, é essa parte aqui assim. O cérebro límbico, que é um pouco maior, e o neocórtex. Que cérebros são esses? Reptiliano, do réptil. Então o lagarto, o jacaré, a cobra, esses répteis, eles têm esse cérebro. Isso começou a se desenvolver lá dentro da água, há milhões de anos atrás. Isso veio
crescendo, né, melhorando na evolução das espécies, e esse cérebro ele é estritamente instintivo, não tem, né, emoção e não tem razão. O jacaré sente fome, pode passar o filho dele na frente, se ele está com fome, ele quer fome, nem sabe que é filho, né? Não tem essa capacidade de relação, ele não relaciona, né, o filho com carinho, com amor, com preservação. A preservação dele é unicamente dele, é uma coisa instintiva. Então, o cérebro reptiliano funciona para isso. Nosso coração bate, as nossas funções básicas do corpo funcionam ligados ao cérebro reptiliano. Tem na cobra, tem no jacaré, tem em nós. O mais interior do nosso cérebro é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o remanescente da nossa natureza selvagem. Controla as funções primárias, controla instintos básicos, é movido pelo medo. Isso é importante que a gente entenda, né? Isso aí vai nos levar à frente a trabalhar no que nós viemos conversar hoje. Não possui as capacidades para verbalizar. Ele não tem estrutura de construção de pensamentos. Ele vive para sobreviver. Ele vive simplesmente para sobreviver. O sistema límbico é o sistema dos animais já superiores. Então, o cavalo, o gato, o cachorro, né, ele já tem um cérebro que foi formando-se em cima do cérebro reptiliano, e ele já nos traduz questões emocionais. Já se calcula algumas coisas, né? Já não cálculo matemático, mas já existe uma evolução, né? Já é algo a mais do que simplesmente o instinto de sobrevivência. Sistema límbico, responsável pela atividade emocional. Produz químicos que favorecem a memória. Esse químico daqui a pouco a gente vai ver também, né? A importância disso aí. E liga informação ao conteúdo emocional, né? O cachorro ele vê e reconhece o dono e fica todo satisfeitinho, bem, suja a gente, pula, baba, né? Daquele negócio todo. Ele liga o dono, aquela figura, à emoção de amor, de carinho, de cuidado. A cobra não faz isso. Cobra é cobra. Você pode alimentar ela, dar de 2 em 2 dias um ratinho para ela comer. No dia que você não tiver ratinho e quiser fazer um carinho nela, vai morder você, né? Vai picar você. Então não tem cobra boa, cobra má, cobra congregada mariana, não tem esse negócio, não tem, né? Cobra é cobra. Não tem emoções. O animal já superior já tem o sistema límbico, ele já trabalha com essas questões emocionais. Nós temos o sistema límbico também. Se lembra que é aquele slide azul, né? O sistema límbico. Nós temos isso, cobrindo o nosso cérebro reptiliano, tem o nosso cérebro límbico. E o nosso neocórtex. O neocórtex é essa parte do cérebro toda cheia de circunvoluções que nós, quando olhamos um cérebro humano, vemos. O que a gente vê de um cérebro humano quando ele está íntegro é o neocórtex, que cobre todos os outros dois. Ele cria, processa informações, ele trabalha com o abstrato, né? Se eu começar a contar uma história aqui, vocês criam uma imagem, não é? O bicho não sabe fazer isso. Isso é característica do ser humano. Raciocínio lógico e matemático, ética e moralidade,
e noção de tempo e espaço. Esse raciocínio lógico e matemático não é só para a gente estudar matemática. Ele, por exemplo, se eu falar assim, vou falar 4 coisas e a gente, né, vai chegar a uma a outra. Guaraná, bolo confeitado, brigadeiro, língua de sogra. Não estou falando de quê? Festa de aniversário. Né? E provavelmente uma festa de aniversário. Isso é raciocínio matemático. Você pega informações soltas e conclui uma outra coisa completamente diferente. Né? Então, raciocínio lógico matemático, ética e moralidade. Né? E aí, na base da brincadeira, sem criar polêmica, pelo amor de Deus, né? Nós vamos ver daqui a pouco que esse pessoal lá de Brasília usa muito pouco o cérebro, o neocórtex, e muito mais o reptiliano. Né? Eu quero tudo que o meu é igual aquela menininha, né? O que é meu, e que não é meu também é meu. Né? Então ética e moralidade, lá por Brasília a coisa está estranha. Né? E noção de tempo e espaço que o animal não tem. Nós sentimos saudade quando nós sabemos que o filho vai viajar e vai passar um mês na Austrália. O nosso cachorro, ele fica triste quando vê você cruzar o portão, e quando você volta 10 minutos depois, ele faz uma festa, né? Parece que ele vem há um mês, né? 10 minutos depois. Então, noção de tempo e espaço, isso não existe, noção de tempo para o animal. Até aí tudo bem, gente? Tá? Eu estou dando uma corrida para a gente poder trocar ideias. Esse é um corte do cérebro, né, desse jeito assim. É como se você estivesse olhando para o meu cérebro, a metade dele é dessa coisa. Eu acho que eu vou comprar uma cadeirinha aqui para falar, e daqui a pouco o pessoal aqui observa vai dar um torcicolo. O córtex é toda essa parte, né? E a partir daqui, pegando o cerebelo, né? A partir daqui é o límbico e o reptiliano, esse pedacinho aqui assim. Tá? O que a gente... Oi? Você subir aí, não. Se você subir aqui, fica melhor. Fica melhor? Vai você ver melhor? Então tá bom. Obrigada. É mesmo, né? Eu estou usando simplesmente algum cérebro aqui que não foi o neocórtex. Por que nós estamos passando isso aqui? Nós falamos agora que todas as nossas acumulações de milhões de anos, né, eles estão no perispírito. No perispírito existe um modelo organizador biológico disso aqui. Né? A cabeça do perispírito não é oca. A gente imagina, porque o nosso termo de comparação é tão pobre ainda, né, que para nós que é difícil você imaginar um corpo perispiritual denso, mas ele é denso. Lá no local, né, no espaço espiritual, no mundo espiritual. Mas para que isso aqui exista, né, você tem isso aqui dentro, lá do cérebro, da cabeça do perispírito. O que nós gostaríamos, colocamos isso aqui exatamente para a gente entender melhor as nossas questões, é que o órgão que liga o perispírito ao corpo e no corpo recebe essas informações mais primárias, essa ideia do que é meu e o que não é meu também, né? É essa coisinha verde, amígdala cerebral. Tem nada a ver com aquela que a gente inflama o problema. Essa daqui é a amígdala dentro do cérebro. É um grãozinho de feijão, uma de cada lado, né, em cada hemisfério.
ela é a responsável pelo jacaré botar o olho do lado de fora, assim, do rio, aí olha uma anta. Ele não raciocina, ele está com fome, ele precisa se alimentar, porque ele precisa se preservar. Para ele ficar vivo, ele tem que comer alguma coisa. Então, a amígdala diz para ele, sem raciocínio, com isso ali eu posso. Aí ele abocanha a anta. O mesmo jacaré, no mesmo lugar, ele bota a cara do lado de fora, olha um elefante. Aí ele olha e a amígdala vira e fala assim: sai dessa, perdeu. Aí ele afunda e vai embora. Essa sede aqui, essa sede aí, é o que vai fazer com que a gente exploda. Por uma simples razão: medo. Mas eu não estou falando de raiva ou é de medo? Medo é a próxima, não é isso? Daqui a 15 dias vai se falar de medo. Pois é. O que é raiva? A raiva é o medo que vira pavor. A raiva é o medo que vira pavor. Essa jararaca aqui, que não é a minha sogra, tá? E a minha sogra não é jararaca. Ela é chatinha, mas não é jararaca. Eu falo assim porque sempre tem sogra no local, e as sogras sempre se arrepiam, aí a gente só dá uma provocada. Essa cobra aqui, essa jararaca, ela está no auge do medo. Se a cobra estiver, ela sentir que ela está longe da pessoa, ela sai disparada e foge. Quando é que ela fica assim? Quando o instinto, quando a amígdala dela disser assim: não posso sair correndo porque eu vou ficar frágil, e isso, que ela não sabe o que é, vai me matar. Só que ela não raciocina disso, né? Ela não tem essa porta de raciocínio, de pensamento. É o instinto. Está próximo, eu me armo para poder me defender, por causa do medo que virou pavor. Está longe, deixa eu ir embora. Então, quando o medo vira pavor, e aí eu entro no processo exatamente de agressão, de raiva, desencadeado por alguma coisa no meio onde nós estamos, né? Pela toalha molhada em cima da cama, pelo canto de boca, pela garrafa que não foi preenchida. Qualquer gatilho serve para acionar dentro de mim, lá no sistema mais primitivo, o pavor de ser devorado. Eu não sei se vocês estão percebendo que aí não entra nada de razão. Quando nós brigamos dentro de casa, discutimos, entramos em contenda por causa de uma toalha molhada em cima da cama, nós não estamos raciocinando. Nós estamos usando o pavor do confronto que vem de milhões de anos. Tá ficando claro isso, gente? É sério? Perguntar? Já pode perguntar?
está aí dentro ou não? Quando a pessoa já consegue superar um pouquinho, quando inicia o casamento, é raiva mesmo de uma toalha molhada. Quando já vai superando isso, já não tem mais raiva, né? Sim. A raiva já passou, então Já já está passou. superando isso, né, gente? Isso. Esse A conforto. gente vai raciocinando, é o que a gente vai propor mais no final do nosso papo. A gente vai raciocinar. Porque quando essas questões acontecem, eu estou no confronto. Quando a esposa vira e fala assim, poxa, por que você deixou isso aí? É confronto. É sardinha e atum. Zebra e leão. Naquele momento, o que veio no meu sentimento foi exatamente todos esses milhões de anos de confronto, de perigo, onde eu devorei e fui devorado. Então, qualquer observação traz à tona esses milhões de anos de conflito. Se quem se propuser a ler, né, essa página de Joana, vai exatamente entender todo esse processo. Quando é que eu crio as grandes confusões? Quando é naqueles slides, né, do trânsito, o que acontece ali? Ali é bicho com bicho. Estádio de futebol, né? Você vai para ver um jogo e acaba se matando sendo morto. Bicho com bicho. Não tem nada de racional. Quer ver uma coisa muito interessante? Diferença, né, de estar usando, no dia a dia, de estar usando o cérebro reptiliano, de estar usando a amígdala cerebral, de estar usando o neocórtex. Barata. Medo de barata. Medo de barata é do cérebro reptiliano, não tem nada a ver com o neocórtex. Nada de raciocínio. Barata é um negócio pequenininho, quando muito, 5 centímetros, né? Daquela baratona criada, beleza, Todd, né? Tem 5 centímetros. Tem 3 milímetros de altura. Não morde, não é venenosa, não ataca, não agride, não nada. Não nada. E, segundo o pessoal, pior do que ver uma barata é não ver mais a barata. Isso é o uso puro da amígdala cerebral. Eu não estou raciocinando. Se eu raciocinasse, espera aí. Um negocinho desse aqui. Até aquelas voadoras. Sim, é a mesma coisa. Quando ela posa, ela vira uma barata. A barata é isso aqui. Ó. Quando eu vejo a barata, eu estou igual uma jararaca, né? Olhando para aquele negócio imenso, né? Barata é altamente perigoso. Bom, essas questões vão mexer conosco na bioquímica cerebral. Nós temos dentro de nós, dentro do cérebro, comandado por estruturas do cérebro, toda uma fabricação de neurotransmissores que vão comandar, né, a produção de hormônios pelo corpo todo, isso alterando completamente o nosso estado normal. Então, quando eu vejo uma barata, se eu tenho pavor, né, o meu olho bate com a barata, essa informação entra, traduz como algo extremamente perigoso. Essa sensação libera informações de neurotransmissores que imediatamente vão lá na suprarrenal e fazem assim, adrenalina e cortisol. E em 10 segundos você sente o corpo todo esquisito. Né? Sério, bioquímica. Um movimento de
visualização faz com que o meu organismo inteiro se desequilibre. A começar pelo cérebro. Né? A informação visual chegou ao cérebro, teve toda uma comunicação, libera um monte de coisas e em 10 segundos, 15 segundos eu estou todo estranho, todo esquisito. Né? Essa bioquímica cerebral, ela faz uma confusão dentro de mim, exatamente como está esse slide. Quem já foi militar, né, tocam fora de forma dentro do meu cérebro, dentro do meu corpo. Né? É exatamente isso aí. Logicamente, os 3 slides têm a ver, porque a gente vai estar conversando aqui, mas nós precisamos entender, né, que no momento em que a esposa reclamou da toalha molhada em cima da cama, eu me alterei e comecei a brigar, tudo isso está acontecendo. Toda essa descarga, né, de bioquímicas dentro do nosso corpo está acontecendo. Por quê? Porque essa atitude dela trouxe à tona alguns milhões de anos de experiência de confronto, de perigo, de pavor. Isso aqui, rede neuronal, né, são os nossos neurônios. Isso aqui é um slide só para mostrar a estrutura molecular de químicas dentro do corpo. E isso aqui, 3 exemplos. Eu fui andando e fiquei em frente de novo, né? Só subir de andar. Isso aqui são terminais de neurônios onde eles se encontram. Um neurônio, ele não é ligado direto um com o outro. Existe um espaço. Nesse espaço, né, essas bolinhas aqui, ó, que são neurotransmissores, pulam de um para outro. Ele vem um estímulo por um axônio desse, e aí chega no ponto desse aqui assim, ele pula. Isso aqui é chamado de sinapse, esse encontro aqui assim, nesse espaço entre um e outro. Isso aqui é cheio de química, favorecendo, né, a passagem de uma informação para outra. Quando nós tomamos algum remédio ligado a um distúrbio, a um desequilíbrio emocional, a pessoa está em depressão, né? Ela toma um remédio, contra a depressão, em realidade ela está tomando um remédio que vai agir aqui em cima de algumas enzimas, de alguma bioquímica que não permite que esse neurotransmissor pule para cá. Então o neurotransmissor é liberado, tem uma enzima que vai, pega ela, traz de volta. Então, a serotonina, né, que é o hormônio do prazer, da satisfação, né? Na depressão, a serotonina está em níveis baixíssimos, porque existe aqui dentro, né, elementos químicos que, quando ela pula daqui para cá, ele capta a serotonina e traz de volta ela para cá. Recaptador de serotonina. Então você toma um remédio que vai combater aqui dentro esse recaptador de serotonina. Quando você pega o ladrão da serotonina, ela começa a passar de um lado para outro e aí você sente a satisfação. Então, quando a esposa chama atenção por causa da toalha molhada, né? Quando um camarada me fecha no trânsito, quando uma balconista de um supermercado me atende mal, né? Ela está me confrontando, ela está puxando lá no fundo, né,
todo esse medo que virou pavor, naquele momento vira pavor, né? E tudo isso acontece, né? Toda essa confusão acontece dentro de mim. Até aí, tudo bem, gente? Sim. E aí nós precisamos, então, entendendo isso, precisamos começar a raciocinar no que é que nós precisamos fazer para que a gente não olhe essas questões de confronto como algo tenebroso, me levando ao desequilíbrio da raiva. Autoconhecimento. Mas como é que eu vou me autoconhecer? Eu vou observar primeiro a minha fragilidade. Nós somos frágeis. Não é só fisicamente, não. Nós somos frágeis. Eu sou frágil emocionalmente, eu sou uma pessoa que me entristeço, eu levar um não é algo que é muito ruim para mim. Então eu tenho que encarar essa minha realidade. Quando eu encaro uma realidade, fica mais fácil de eu trabalhar com ela. Por isso, lá atrás, no oráculo de Delfos, tinha lá, conhece a ti mesmo. Porque eu tenho que me olhar. O nosso problema é que a gente olha muito para fora. Nós nos olhamos muito pouco. Muito pouco. Os grandes homens que vieram mexer com a humanidade, eles falaram isso. Jesus falou isso de uma forma muito clara: vigiai e orai. Buda foi mais assintoso ainda. A teoria dele e a prática, o que ele passou realmente, o que ele deixou, foi uma prática meditativa. A teoria, a ideia, a teoria do ensinamento búdico, é em cima de uma prática, que é a meditação. Meditação não é meditar olhando à noite, não, é sim olhando. Inclusive, Joana fala isso num momento aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O ser humano, além dessa conduta, que ela vem falando, além dessa conduta de raiva, de desequilíbrio, agride antes por medo de ser agredido, que é a cobra, aumentando a gravidade de qualquer ato sob a coerção do pânico, o pavor, que se instala de momento ante situações que considera perigosas. A esposa me falar que eu deixei a toalha molhada em cima da cama é algo perigoso, principalmente se ela estiver armada, alguma coisa assim. Evitando racionalizar a atitude, antes parecendo comprazer-se nela. Antes parecendo comprazer-se nela. No parágrafo abaixo, ela diz assim: o círculo da raiva é vicioso. Por quê? Quando eu me enraiveço, eu libero bioquímica cerebral. É por isso que Joana é espetacular, Ela fala, ela é difícil, sim. Eu concordo que ler Joana é meio complicado, mas quando a gente entende todo esse processo, quando eu me enraiveço, eu mexo com a minha bioquímica cerebral.
eu começo a mexer com esses neurotransmissores. E aí, como ela diz aqui, como o Buda já falou há 3.000 anos atrás, aí, 3.000 e poucos anos atrás, eu me vicio nessas bioquímicas. O enfrentar a adrenalina correndo na corrente sanguínea e me deixando alterado, eu me vicio nessa sensação. Ela é sutil, ela vai lá na filigrana. Então, muitas das vezes, nós mergulhamos nessas sensações, nessas discussões, nessas brigas, por vício de bioquímica. Vício de bioquímica. Aquele camarada que eu brinquei, aqueles dois que eu brinquei no Homem de Neandertal, né? Pré-história, acho que todo mundo viu que são dois caras lutando. Né? Vocês já viram uma luta dessa? Já? Repararam como é que você vendo? Um dia desse eu estava, exatamente, estava montando esse PowerPoint, eu botei lá para ver. Você começa a ver os caras se esmurrando, eu fiquei todo alterado. Vendo, sentado lá em casa, confortavelmente, com as pernas cruzadinhas, de frente no YouTube, né? Eu fiquei todo alterado. Aqueles caras, eles são viciados em bioquímica. Tá? Então eu tenho que me conhecer, me olhar, entender o processo que eu estou mergulhado para poder me trabalhar, observar a minha fragilidade, encarar essa fragilidade de um monte de coisas, um monte de situações. Eu sou frágil. Você vai falar, nós fizemos uma viagem há uns anos atrás, 5, 6 anos atrás, com meninas para Disney. Aí você chega num guichê nos Estados Unidos, né, para apresentar passaporte, e o cara vira para você e diz: aí você, sorry, I'm in Brasília, o cara chega para você, não está nem aí. Dá um pavor, né? O que vai acontecer comigo aqui agora? Né? Aí teve uma colega das meninas que não falava absolutamente nada, e eu que falo nada. Quando eu passei por um guichê, né, o cara estava com a menina no chão, aí eu falei, né, no inglês macarrônico, que ela era da excursão e que era amiga da minha filha. Eu não entendi o que ele falou, mas ele deve ter xingado a minha mãe. Ele olhou para mim e eu só senti que eu tinha que sair correndo. É minha fragilidade isso. Eu tenho que encarar isso, porque naquele momento, aquele sujeito e eu éramos leão e zebra. Isso vem lá no fundo, gente. Não é? Quando a gente entende isso, eu começo a me conhecer. E preciso valorizar as virtudes conquistadas. Porque essas virtudes são questões que eu já galguei, né? E é a saúde que eu já tenho. Não é saúde física só não, saúde psicológica. Isso vai reforçar todo o meu sistema de buscar mais saúde. Então, quando eu me conheço, não é? Estraguei. A tecnologia dá nada, né? Antes, tá bom. Quando eu me conheço, né, e percebo essas virtudes, eu me sinto mais fortalecido. E eu preciso fazer isso sempre. Vontade firme. Gente, se transformar não é mole.
não é a mulher brigar com você porque você deixou a toalha molhada em cima da cama e você não sentir nada. Não é isso. É você não deixar mais a toalha molhada em cima da cama. Porque quando você deixa a toalha molhada em cima da cama, ela fala, você se irrita, você se incomoda e você entra nesse processo aqui de viciação das sensações físicas. Quando eu percebo que ela já fala comigo sobre toalha molhada em cima da cama há 5 anos e eu não tomei vergonha, não posso esperar dela que ela não fale mais. Eu é que tenho que olhar e falar assim, isso me incomoda. E aí eu vou me mudar. Está dando para entender isso? Eu não posso esperar do outro. Nunca. Eu tenho que eu me olhar. Sou eu que tenho que fazer diferente. Ou eu vou morrer de rir para ela brigar comigo, ou eu vou não deixar, mas eu é que tenho que fazer alguma coisa. Porque em realidade, quando eu deixo ela briga, isso já tem 5 anos, eu estou viciado nas sensações, na bioquímica, né, que afetam o meu sistema nervoso. E todo mundo. Vontade firme de mudar. Atenção. Eu sei que aquilo me incomoda, então eu tenho que fazer por onde não entrar nesse processo. Eu tenho que planejar não entrar nesse processo. Isso só depende de mim. Eu, Sérgio, tenho uma dificuldade grande no trânsito. Vocês aqui conhecem bem o 918, né? Eu morava num lugar, no Bangu, que o 918 passava num sentido e no outro. Olha, eu tive brigas assim, né? Quem pagava era a mãe do cara, e a minha também, né? Até que um dia eu falei assim, cara, eu estou muito desgastado com isso. Eu não vou mais me alterar como motorista do 918. Aí eu estava saindo de casa, nós morávamos na Rua dos Açudes, ali, né? Hoje é saída da Shopping, né? Na época era a fábrica do Bangu. Aí eu saí, tirei o carro da garagem, disse, não vou me alterar. Mas eu já tinha pensado dentro de casa, né? Não vou me alterar. Saí, disse, não vou me alterar. Dei ré, mexi no portão. Na esquina, 200 metros dali, eu vinha e o 918 vinha. Ia entrar, o 918 estava descendo do Rio da Prata, né, pela Rua dos Açudes, para entrar ali do lado da supermercado, ali do miolo de Bangu. Eu falei, né? Aí eu falei, eu não vou me alterar, né? Aí eu treguei, ele veio, do jeito que ele veio, ele entrou. Aí eu olhei e falei, vai com Deus. Foi a primeira vez, né? Gente, foi difícil para chorar. Foi difícil isso aqui. Foi tenebroso a primeira vez. Segunda, mas logo em seguida ele parou ali junto do supermercado. Pessoal, quem conhece Bangu, né? Eu estava vindo para cá, eu coloquei, virei, passei ali por Bangu, passei por ele, ele encostou